nossa vida é definida para Deus diante da comunhão. Acredito que essa comunhão que nós apresentamos diante do Senhor. Foi falado aqui sobre essa questão da confiança, né? Eu acho que essa sucessão de erros, né? Deus, ele é perdoador. A senhora comentou que amar também é dizer não, né? E aí eu até associei isso no casamento, né? Que às vezes a esposa vê que o marido, né, ele não tá tão bem em determinada área, ela vai chegar e vai falar para ele. O marido, a mesma coisa com a esposa. Ou seja, então poderíamos dizer que eles não se amam? Não, eles se amam, mas um prezando pelo outro vai dizer, olha, nesse ponto aqui não tá bom, isso aqui tá errado. Entendeu? Então eu acredito que Deus, ele espera que de fato nós sejamos fiéis a ele, como ele é fiel conosco. Então, não adianta a gente falar assim, o povo errava e Deus estava pronto ali para recebê-los de braços abertos, como foi mencionado também. Sim, mas eu acho que isso vai chegar uma hora que vai acabar. Isso. Vai se esgotar, entendeu? Então, Deus, ele perdoa? Perdoa. Ele está pronto para perdoar, mas eu também tenho que demonstrar o quanto eu demonstrar para Deus que ele pode confiar em mim também. Olá, queridos! Mais um podcast começando. Estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira e Deus tem nos abençoado. E já estamos aqui iniciando essa jornada de um novo livro. Você acompanhou o panorama geral, acompanhou o estudo do capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2 de Oséias. Já preparou a sua Bíblia? A minha já está aqui aberta. Temos como título a continuação do capítulo 1, que vai dizer sobre o casamento simbólico de Oséias, a idolatria e corrupção de Israel e as ameaças também as promessas a respeito do perdão para este povo. Este livro é fantástico, eu gosto bastante, que bom que ele foi escolhido por você aí de casa para a gente continuar nesse estudo da Bíblia Sagrada. A meta é ler completa. Eu vi que aí são mais de 1000 PGMs, né? Mais de 1000 programas que a gente vai ter que fazer aqui no podcast e vamos firme. A gente vai começar a ler pela segunda vez. Ó, quem tá comigo? Tamo junto aí nesse desafio. E quem tá comigo no dia de hoje, para esse desafio de Oséias capítulo 2, é ele, começa com ele, Joenison Batista dos Santos. Seja muito bem-vindo, Joe. Júlia Nobre, estamos aqui mais uma vez, é um prazer voltar aqui ao podcast bíblico e você de casa, fique com a gente até o final porque teremos ensinamentos valiosos aqui pra gente. Exatamente, olha só, o capítulo 2... tem aqui 23 versículos, mas tem muita coisa. Talvez você nunca parou para se atentar aos detalhes desse livro e como ele fala ao nosso coração, como simboliza em muitos momentos a nossa comunhão com Deus, como nós falhamos, né? Assim como o povo falhou e nós também falhamos, mas Deus está pronto a perdoar se nós estivermos prontos para também corresponder a esse amor. Quem está conosco também aqui é o pastor Leandro. Leandro é o nome do meu tio, sabia, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor Leandro. Obrigado, dona Júlia. Obrigado, amigos do canal CJC. Mais uma vez com o meu amigo Joenison também. E espero mais uma vez a gente poder aqui ter essas revelações, né? Esses ensinos da palavra, porque quanto mais você vai lendo a palavra, mais você vai aprendendo. O Espírito Santo, ele vai trazendo entendimento, vai revelando-se, e eu creio que Deus tem muita coisa boa para trazer através desse capítulo de Oséias para nós. Tem sim, esse livro todo é fantástico e tenho certeza que já tem falado com você e continuará falando. É bem mais curtinho do que 1 Samuel, que foi o último que a gente estudou, mas também tem muito conteúdo. E eu falei, né, Leandro é o nome do meu tio, é um nome mais conhecido, mas você de casa já ouviu falar de algum outro Joenison? A gente tá em busca dos Joenisons. Bom, tio Leandro eu já conheço outros, mas Joenison... Não, já procurei na rede social e tem. Se você botar lá Meu Deus, no Brasil... Tem. Se você bota no Facebook e no Instagram, aparece. E eu encontrei um com o mesmo sobrenome, Joenison Batista. Esse é meu primo, sou um primo rico. Um abraço pra você, tá? Um abraço. Gente, se você tá assistindo a gente, se chama Joenison, comenta aí, a gente quer saber. Deus, aonde eu achava que era único. O que comem, onde vivem. Tô brincando. Vamos falar do que interessa. Vamos para a Bíblia Sagrada. Você já abriu em Oséias 2. Agora vamos convidar o Espírito Santo. Temos vários
autores aqui, né? Aliás, escritores. Temos Samuel, temos Oséias, temos Moisés, temos ali os apóstolos, alguns ali escreveram, mas temos um autor que é o Espírito Santo, e ele vai estar aí do seu ladinho te dando a interpretação correta. Olha que precioso! Ler a Bíblia com o autor do lado, que maravilha! E hoje vou pedir a bênção para o pastor Leandro. Pode ser, pastor? Pode sim, com Amém. certeza. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos que neste momento o Espírito Santo possa, meu Deus, trazer-nos o entendimento, a revelação. Meu Deus, como o apóstolo Paulo chega a dizer, abra os olhos do nosso entendimento. Meu Deus, não só nós que estaremos aqui trazendo, meu Deus, a mensagem através do que estaremos lendo, mas também aqui interpretando, o Espírito Santo interpretando para aqueles que estão nos assistindo. Pai, assim oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Leandro. E agora sim podemos começar. Você já abriu a sua Bíblia Sagrada? Sempre peço também para você abrir aquele caderno de anotações. É extremamente importante. Assim como aquele aluno que está em sala de aula e em dado momento, onde a gente nunca espera, né? Vem a prova. Você é quem? Aquele aluno que confiou, que iria guardar e muitas vezes não guardou, não praticou o conteúdo? Ou você é aquele que está tudo anotado, é só revisitar e você já tem ali as respostas para poder gabaritar a prova. Que aluno que é você? Vamos começar então, Oséias 2, no versículo 1. Eu vou ler do 1 até o versículo 5 e nos diz assim: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Aqui a gente olha o texto e pensa, meu Deus, que marido mau. Às vezes parece isso, né? Um juízo, uma condenação, e parece apenas isso. Mas como nós estamos vendo, vimos no panorama, vimos no capítulo 1, Oséias simboliza a comunhão entre o povo de Deus e o próprio Deus. Vemos essa comunhão perfeita, que muitas vezes foi corrompida por conta do pecado, por conta da idolatria, onde o povo fez uma aliança, serviremos somente a Deus. Mas na página seguinte, já estava ali se corrompendo, adorando a outros ídolos, dando a glória que seria de Deus, os frutos que seriam de Deus para os ídolos, e Deus não se agrada disso. Então aqui, nos primeiros versículos, nós vemos uma acusação e vemos a exposição do pecado. Então, pastor Leandro, a gente olha esse texto e pensa, nossa, mas Deus é mau, Deus, ele é, sei lá, é possessivo, mas nós vemos um Deus amoroso e um Deus que nos versículos seguintes vai reconquistar o seu povo mais uma vez. Com certeza, dona Juliana, um Deus perdoador, né? Porque ele tolerou, né? E continua tolerando, né? Isso é uma demonstração de tudo aquilo que Deus faz, porque Oséias é uma representação do que nós vivemos hoje, né? A questão da prostituição, o adultério espiritual, né? Aqui no sentido espiritual, e a gente vê aqui um Deus que perdoa, um Deus que diante de tudo o que nós muitas das vezes fazemos, porque é fato, a gente tem que ser sincero, né? Nós fomos alcançados pela graça, né? Deus nos perdoou, mas infelizmente ainda estamos aquém daquilo que verdadeiramente precisamos nos tornar para Deus. E a gente, em muitos casos, a gente até relativiza, né, o nosso relacionamento com Deus, permitindo, né, com que haja esse envolvimento com... temos um livro chamado Contaminados pela Babilônia, entendeu? É exatamente isso.
Oséias, a atual Babilônia, é tudo na questão do sentido do nosso relacionamento com o mundo, entendeu? E aonde entra o Deus perdoador, o Deus que faz de tudo para nos resgatar, para nos tirar daquele envolvimento, e a questão dele sempre estar de braços abertos. Sempre dizer, olha, eu vou estar aqui, eu estou aqui para... Né, mesmo que você tenha se envolvido com tudo isso, estou aqui e te perdoo. Né, essa tolerância, né? É muito fácil, né, pastor? A gente lê a Bíblia e falar assim, nossa, mas o povo, 40 anos no deserto, esse povo aí não tem jeito, né? E quem que é você que hoje já reclamou de 300 coisas também? Se fosse no deserto, já tava, ó... a terra já tinha engolido. Você é refrigerante aqui no deserto. É muito fácil a gente olhar para Judas e falar, ó, mas trocou Jesus, o mestre, o Cristo, o Salvador, aquele que cuidou deles por 30 moedas de prata. E você que troca pela Netflix? Oh, meu Deus do céu. É muito fácil, né, pastor? A gente lê de fora. É muito confrontador e é um desafio para nós lermos a Bíblia contra nós. Ou seja, procurando em nós aquilo que precisamos ser mudados e ser sinceros. Porque aí que tá, a gente julga o outro, né? Mas a trave no nosso olho a gente não consegue tirar. Então, que a Bíblia possa nos confrontar. Olha o Senhor e pensa isso, que a tua palavra possa me confrontar, possa me corrigir. Eu quero ser corrigido, eu quero melhorar. Então, a gente vê aqui a acusação e a exposição do pecado, e simboliza justamente isso, o nosso relacionamento para com Deus, a nossa comunhão, que falhamos sim, e não é que Oséias está falando que aqui é uma licença para errar, é uma licença para pecar. Joe, a gente tem que entender isso também, porque senão a gente vai falar, Deus é perdoador, Deus é misericordioso, então vou viver a vida como eu quero, vou me arrependendo, ou até tem gente que diz, eu vou viver a vida e no final eu me arrependo. Tem desses, né? Porque, não, Deus é misericordioso e vai me perdoar. Esse texto, assim como tantos outros da Bíblia, não são uma licença para pecar. Sim, eu já ouvi muito pessoas que não são cristãs dizendo, não, mas Deus não é amor, Deus é amor, Deus é amor. Só que esquece de completar o versículo que fala que ele é amor, ele é justiça e também juízo. Então, o mesmo Deus que nos confronta, nos disciplina, nos restaura, é o Deus que está fazendo isso justamente para a gente não sofrer o resultado de uma desobediência, de uma infidelidade. E a gente vê aqui o povo representado, de fato, porque o que eles fizeram? Eles estavam trocando a aliança com Deus pelos prazeres, por outros deuses, e isso era uma infidelidade. Então, Deus usou toda essa representação em relação à prostituta, mostrando que o povo estava fazendo as mesmas coisas, para a gente entender que o que ele preza é a fidelidade, né? Assim como num casamento, o que se preza é o quê? Que os dois honrem o que é? A mesma aliança, onde tem essa mútua aliança honrada, vamos dizer assim, né? Compromisso esse de compromisso ambos os lados, né? que você confia no outro, que ele não vai quebrar. Sim. E aqui a gente vê um Deus que mesmo o outro lado sempre quebrando a aliança, sempre fazendo, às vezes repetindo as mesmas coisas, ele tá lá confrontando, mas ele tá lá também pronto para restaurar. Até porque o amor não é aceitar tudo. Exatamente. O amor, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é dizer não. Ainda mais quando se você olha numa relação de pai e filho. Se a sua filha, pastor, quiser comer alguma coisa que o senhor sabe que vai fazer mal, você vai dizer o quê pra ela? Eu vou dizer não, com certeza. E é porque o senhor não ama ela, porque o senhor não se importa. 1h da manhã comendo 3 pizzas. Pode, papai? Não. Não, o amor não é aceitar tudo. O amor, muitas vezes, é isso. É esse confronto que nós estamos falando, é essa correção. Deus, ele vai corrigir aqueles que são filhos, aqueles a quem ele ama. Então, ser corrigido, ter ali um puxão de orelha, receber um não, também é cuidado de Deus, também é demonstração de amor. E é bonito ver como logo no início, eu só li 4 versículos, né? E diz ali sobre os nomes, que lá no capítulo 1 era Lo-Ami e Lo-Ruama, tinha o Lo, mas agora a gente vê nesse capítulo começando sem o Lo no final. Isso mostra, né, que
a rejeição, essa acusação, esse momento distante, não era algo definitivo, mas que assim que o povo se arrependesse, Deus estava pronto a perdoar. Foi isso que nós falamos aqui. E é interessante nós olharmos, assim como toda a Bíblia Sagrada, diversos personagens bíblicos, Deus não vai definir a nossa vida por um momento nosso. Nós já vimos João Batista, a gente foi acho que em Marcos ou Mateus, nós vimos em Mateus, que falava, né, de que ele teve um momento ali de incredulidade. Vamos lá perguntar se esse é mesmo aquele que havia de vir. Nós vamos ver Davi errando também, Saul também errou, enfim, tantos personagens que erraram. Mas a nossa vida não é definida pelos momentos, não é definida pelos erros. Pastor Leandro, pelo que a nossa vida é definida para Deus? Então, a nossa vida é definida para Deus diante da comunhão. Acredito que essa comunhão que nós apresentamos diante do Senhor. Foi falado aqui sobre essa questão da confiança, né? Eu acho que essa sucessão de erros, né? Deus, ele é perdoador. A senhora comentou que amar também é dizer não, né? E aí eu até associei isso no casamento, né? Que às vezes a esposa vê que o marido, né, ele não tá tão bem em determinada área, ela vai chegar e vai falar para ele. O marido, a mesma coisa com a esposa. Ou seja, então poderíamos dizer que eles não se amam? Não, eles se amam, mas um prezando pelo outro vai dizer, olha, nesse ponto aqui não tá bom, isso aqui tá errado. Entendeu? Então, eu acredito que Deus, ele espera que, de fato, nós sejamos fiéis a ele, como ele é fiel conosco. Então, não adianta a gente falar assim, o povo errava e Deus estava pronto ali para recebê-los de braços abertos, como foi mencionado também. Sim, mas eu acho que isso vai chegar uma hora que vai acabar. Vai se esgotar, entendeu? Então, Deus, ele perdoa? Perdoa. Ele está pronto para perdoar, mas eu também tenho que demonstrar o quanto eu demonstrar para Deus que ele pode confiar em mim também. Sim, são os frutos de arrependimento também, restauração. Né? Se uma pessoa, na questão do adultério, a pessoa errou com o outro. Errou? Ótimo. Eu vou voltar a confiar em você como eu confio. Não vai. Ela tem que demonstrar. É o que a senhora comentou. Frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu? Então agora mostra os frutos. Foi o que João Batista falou para os caras que foram lá se batizar. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Demonstrai frutos dignos de arrependimento. Então esses frutos têm que ser demonstrados. Exato, tem que ser perceptível. É uma aliança. Precisamos ser fiéis a esse compromisso. Precisamos honrar a nossa palavra, né? Quanto mais as pessoas, e que dirá para com Deus? Precisamos ser fiéis. Então a gente vê, eu não cheguei a ler, vamos para o próximo versículo. Eu li sim, onde Deus convoca os filhos ali para confrontar a mãe. Aqui também há uma simbologia, tudo aqui é um apontamento, representa algo. Os filhos representam o povo para confrontar a mãe, que significa a nação, ou seja, a relação que está quebrada, não por uma falta de amor, mas por uma infidelidade que foi persistente ali. E o povo, como se fosse para cobrar ali a nação, porque a nação que estava levando também o povo, claro, havia uma responsabilidade aqui de ambas as partes, mas quem estava liderando ali no Reino do Norte era aquele rei que estava levando o povo para a destruição, para a idolatria, né? De forma política, ele estava até indo bem, mas da forma espiritual não estava. Então nós vemos aqui os filhos indo confrontar a mãe, era como se Oséias estivesse chamando a atenção do povo para despertar. Acordem, vão falar com o rei, vão clamar, vão, sei lá, jejuar, se consagrar, não sei, mas vão despertar a nação. Ali Oséias estava querendo despertar o povo para que a situação viesse a mudar. Sim, às vezes um despertamento precisa de um sacode, né? Uma palavra mais dura, algo para de fato se levantar e mudar ali a direção da sua vida, do que você está fazendo. Quanto mais o próprio Oséias, né? O casamento deles, como nós já vimos, apontava para isso. Sim, ele estava ali vivendo na pele o exemplo e queria que o povo de fato entendesse isso. Engraçado que eu estava lendo na minha Bíblia esse capítulo ontem e eu vi que já tinha uma marcação feita há muito tempo. E quando fala aqui dessa questão de repreender a sua mãe, a gente pode trazer também literalmente para coisas que a gente aprende desde mais novo, coisas que são ali embutidas na nossa mente, na nossa cultura, coisas que a gente de fato precisa romper para a gente entender se a gente vai querer
continuar com aquilo que a gente aprendeu, né? Reproduzindo erros, reproduzindo coisas que a gente sabe que é errada e coisas que às vezes vêm de família. Ou se a gente vai de fato, assim. né? Eu aprendi assim com a minha mãe, eu vou repetir desse jeito, mas no momento que você entende que aquilo é algo que fere a palavra ou que vai contra aquilo que Deus ele tem estabelecido, a gente tem que escolher um caminho, né? A gente tem que de fato romper, parar e fazer aquilo que Deus ele tem pedido pra gente, né? Porque de fato tudo isso que Deus ele fez aqui foi para mostrar que ele quer a nossa fidelidade, né? O nosso reconhecimento. Exato, que a gente honre a nossa parte nessa aliança. No versículo 3 eu li com vocês, e quando fala sobre a nudez, né? Deixar como no dia em que veio ao mundo, ali vai dizer que a nudez, ela simboliza essa exposição, ela simboliza ali a vergonha, a vulnerabilidade. Deus está revelando ali, mostrando para Israel o que esse povo se tornou sem ele. Né? Tem muitas pessoas que estão dizendo, não, pastor Leandro, eu não vou na igreja, mas Deus está comigo. Será que realmente está? Porque não é que Deus é mau e Deus colocou alguma coisa ruim, mas muitas vezes a pessoa está enfrentando dificuldades, não porque Deus colocou, mas porque ela está falhando na sua aliança, ela saiu debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus, e aí quando dá ruim a situação, a culpa ainda sobra para Deus. Olha só, né? A gente vê a própria nação de Israel também cometendo erros parecidos. Mas nós vemos que essa nudez, essa vulnerabilidade, é o povo mostrando que, olha só, vocês vão ficar vulneráveis, expostos. A palavra diz, pastor, sem mim, nada podeis fazer. Nada podereis fazer, exatamente. E nós comentamos até num outro programa, falando a respeito do Saul, né? E é exatamente isso. O diabo foi lá, influenciou Saul para tirar a própria vida, mas o diabo faz isso também em outros sentidos, né? Faz a pessoa pecar, ele influencia a pessoa para pecar. É óbvio que a pessoa tem sempre o poder de decidir se ela vai querer ou não, né? Mas ele influencia ela ao pecado, ela aceita, ela cai na tentação, aceita, e depois que ela cai na tentação, ela aceita aquela tentação, o que acontece? O diabo expõe. Eu falava isso outro dia na igreja, eu falava, Deus, ele fala conosco no secreto. Ele fala conosco de uma forma que outras pessoas não vão saber que ele está falando comigo para que eu me arrependa. É ele que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo, né? Então Deus ele vai falar secretamente ao meu coração. O pastor está pregando, né? O Espírito Santo está falando, ele está falando para mim. É algo pessoal, direcionado para mim. Ótimo. O diabo não. O diabo, quando ele faz alguma coisa, ele faz para exposição, para fazer a pessoa ser completamente envergonhada. Ah, mas pastor, e quando chega aquele ponto? Até mesmo estamos comentando aqui. Quando chega a esse ponto de Deus permitir a exposição, é porque Deus não tinha outra forma da pessoa, né, se arrepender. Tem pessoas que só vão se arrepender quando há exposição, quando a nudez dela é descoberta. Mas então, a gente pode garantir que houve tentativas antes. Várias tentativas, ou seja, o Espírito Santo com certeza usou os profetas, falou, entendeu, através deles para que o povo abandonasse o pecado. Ou seja, então não aconteceu, foi dado legalidade ao diabo para que ele fizesse. Aí vem a exposição, ou seja, Deus permite haver essa exposição para que o povo possa despertar, para que as pessoas possam acordar. Ele faz a panela, mas não faz a tampa, né? Ele é o primeiro a te ajudar a fazer e o primeiro a contar para todo mundo. Exatamente. Então, cuidado. Ele é o mestre a gente já falou aqui. Do engano. Você tá ligado. Do versículo 4 ao 5, aliás, só um comentário antes, né? Quando nós falamos sobre essa exposição, sobre essa vulnerabilidade, Deus faz cair as ilusões. Eu até botei aqui, né? Que às vezes o orgulho da pessoa, até Saul mesmo, faz ela se achar prepotente, que ela tenha força, que ela pode, com ela vai ser diferente. Mas quando Deus expõe, quando Deus deixa vulnerável, aí a pessoa tem que reconhecer, né? Que sem Deus ela nada pode. Aí no versículo 4 ao 5, a gente vê que o pecado da mãe, né, da nação, afetou os filhos, afetou o povo. Isso mostra a raiz do problema, que na Bíblia toda é assim, até os dias de hoje. É idolatria, incredulidade, falta de confiar no Senhor, falta de querer conhecer o coração do Pai. Fomos criados para ter comunhão com Ele, mas não estamos seguindo a sua orientação, seguindo a sua voz. E aí no 6 ao 7...
eu não li, mas eu vou comentar sobre esse texto, é interessante, você pode ler depois, e vai dizer que Deus vai bloquear os caminhos, né? De que ela vai tentar falar com os namorados, e aí Deus vai bloqueando esses caminhos, e aí é bonito a gente ver como Deus vai bloqueando o caminho da infidelidade, né? Ou seja, os caminhos vão se fechando, e às vezes a pessoa olha e fala, meu Deus, o inimigo está se levantando, ela nem se dá conta, o orgulho é tanto, a cegueira espiritual é tanta que ela nem enxerga, mas é Deus que está redirecionando o coração. Ou seja, Joe, nem toda frustração é um ataque do inimigo, mas é Deus chamando, ó, vem pro caminho correto. Sim, a gente precisa estar sensível, né, para entender se aquela situação, aquilo que está acontecendo é de fato para a gente acordar e tomar uma posição, né, ou se é um ataque do inimigo. Muitas vezes Deus ele está usando aquela situação para trazer a gente de volta, né. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse capítulo, eu tentei me colocar literalmente na situação. E é algo perturbador, né? Porque, para pensar, nós temos, nós todos aqui somos casados, né? Temos os nossos cônjuges, e se fosse literalmente com a gente, se o outro traísse, a gente teria essa paciência, esse amor para poder fazer, não, essa pessoa vai voltar para mim, né? Ela vai ter, a gente teria essa paciência, a gente, não, quer saber? Me traiu. Mas Deus não, Deus ele tem sempre esse cuidado, né? E a gente vê aqui que esse cuidado já era de tempos, né? Tentar trazer o povo de volta. E é o que ele continua fazendo até hoje, né? Porque até hoje a gente peca, mesmo depois que Jesus veio, a gente ainda é errante, a gente, às vezes, a gente sabe que nós somos falhos, mas entender que a gente precisa sempre voltar para os braços do Senhor e não fazer e cometer aquilo que a gente cometia, que nos afastava dele, acho que é o tema central de tudo isso, né? Sim, o Filho de Deus não pode ter prazer no pecado, viver pecando. Aquela coisa eventual, você cair, corre logo, levanta, se acerta com Deus e não volta mais para aquele caminho errado, entende? Mas não é ter prazer no pecado, é você não continuar nesse caminho errado, que só vai trazer destruição e morte. A palavra fala que tem caminhos que parecem bons, mas no final é tudo morte, né? O pecado tenta enganar. O tempo não vai permitir a gente continuar. Eu sei que a gente só leu aqui 5 versículos, comentamos mais 2. Foi muito pouco, né, para esse capítulo tão rico, mas eu vou comentar por cima aqui. Nós vemos ali que o povo foi entregue aos desejos do próprio coração, e esse é o pior senhor que existe, porque a palavra fala que o coração do homem, ele é enganoso. Então você vai entregar o controle da sua vida para o seu coração? Não dá, né? O pior Senhor que tem. Eu quero confiar no Senhor. Do versículo 10 ao 13, a gente vê ali o fim das falsas celebrações. O povo fazia festas religiosas como se estivesse tudo bem para com Deus, mas eram festas vazias. Isso até para a gente refletir, né? Alguns cultos que podem continuar externamente, mas espiritualmente, no interno, na verdade, não está nada bem. Do 14 ao 17, vemos o amor que atrai ao deserto, né? O deserto é um lugar de disciplina, mas também um lugar de reencontro, para você se reencontrar novamente com Deus. Ali é onde Deus fala ao coração. E o deserto vai revelar, vai mostrar, assim como lá em Êxodo a gente viu, vai criar no povo essa dependência de Deus. Do 18 ao 23, nós vemos a nova aliança do amor, ou seja, Deus prometendo paz, fidelidade eterna e restauração total. Deus, ele é especialista em recomeços, né? E vemos que os nomes foram transformados e a relação, ela é renovada. Deus não vai apenas perdoar, olha que coração que Deus tem, mas ele também vai reconstruir e vai mostrar que a fidelidade divina, ela independe da infidelidade humana, ou seja, o coração de Deus é completamente diferente do nosso. Olha só, a nossa cabeça a gente não consegue entender na totalidade o coração de Deus. Não é à toa que essa é a nossa missão todos os dias, né? Conhecer um pouquinho mais, tentar entender um pouquinho mais sobre o coração de Deus. Para a gente poder encerrar esse capítulo, o que faltou foi tempo para a gente poder falar, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: depois de ter anunciado o juízo contra Israel, Deus prometeu que atrairia o seu povo para junto de si, a fim de persuadi-lo a abandonar a idolatria. Quando isso acontecesse, ele renovaria sua aliança com a nação e a desposaria novamente com fidelidade e amor eterno. Então, naquele tempo, Israel iria referir-se não a Baal, mas ao Senhor como seu marido. Os nomes dos 3 filhos de Oséias, mais uma vez,
eles prenunciam a restauração de Israel, pois o Senhor se compadeceria do seu povo e lhe perdoaria. Além disso, o casamento renovado resultaria em bênçãos de prosperidade, paz e segurança. Isso nos mostra claramente que a graça de Deus restaura o mais vil pecador, desde que este se arrependa e se volte para aquele que o criou. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Leandro. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Fala pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está ali levando a bênção, a palavra de Deus. Quem quiser comunhão com Deus, o senhor passa aí o endereço e os horários também para este domingo. Fica à vontade. Obrigado, dona Júlia. Obrigado, amigos do canal CJC. Mais uma vez, meu amigo Joenison. Para quem não sabe, também foi o Joenison que me fez o primeiro convite, né? Também, que me lançou. Palavra urgente, né? Palavra urgente. E eu tremi igual para verde. Já tá expert aí, ó. Agradeço. E se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, @pr.leandro, pr.leandro2704 e @IGD Rio Comprido, tá bom? Os nossos cultos, domingo, 8 e 17 horas, na rua Campos da Paz, número 204. Você é o nosso convidado a buscar essa presença santa e maravilhosa do nosso Deus. E pastor, já aproveitando que o senhor tocou no assunto, eu também acabei esquecendo, me perdoa, mas fala pra gente sobre o que é o Palavra Urgente, aonde essa pessoa consegue assistir, o horário, o canal, fala pra gente. Você pode nos acompanhar nos canais no YouTube, no Instagram, você pode colocar lá, @Palavra Urgente, também no YouTube, você procura lá Palavra Urgente, você vai, né? Não só eu, mas tem uma cast, gama, né, de pastores ali, de homens e mulheres de Deus, apresentando o programa Palavra Urgente. Um programa voltado a testemunhar aquilo que Deus tem realizado, não só no Brasil, mas no mundo, através do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus e do missionário R.R. Soares. São muitos testemunhos e nós fazemos ali o programa em cima desses testemunhos, né? Falando daquilo que Deus tem feito. E sempre trazendo a palavra, né, Com pastor? certeza, Para aqueles momentos de dificuldade, a palavra do Senhor para te munir espiritualmente, para você vencer toda e qualquer situação. Exato. E quem também está aqui, né, Joenison? Tem que agradecer a sua presença. Muito obrigada, Joe. E volte sempre ao teu podcast Portas Abertas. E fala pra gente, Joe, aonde que você está ali congregando? Qual a Igreja da Graça? E você está ali no louvor também, né, que eu estou sabendo. Qual o endereço e os horários também, Joe? Fica à vontade. Júlia, é sempre um prazer voltar aqui no podcast. Obrigado por deixar a porta aberta, tá? Vou voltar mesmo. A porteira está sempre aberta. Poxa, Leandro, foi um prazer mais uma vez. Amém. E para você que está aí na Zona Sul, faça uma visita pra gente. Eu estou congregando lá na Igreja da Graça de Copacabana. Ela fica ali dentro da Galeria Atlântica, na Avenida Atlântica, número 3806. Com certeza o pastor Igor vai receber você ali com todo o amor no coração. Inclusive, pastor Igor, um grande abraço pro senhor, tá bom? Todo domingo, às 7, 10, 15 e 18 horas, ali na Igreja da Graça, tá? Vim fazer uma visita pra gente. E vai encontrar o Joe no baixo. Ó, tô lá. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Dever de casa, Oséias, capítulo 3. Faz aquela leitura. Aliás, continua Oséias 2, que tem muito conteúdo. Deus vai falar com você. E já dá aquela leitura prévia de Oséias, capítulo 3. E volte para o próximo podcast para a gente continuar estudando e mergulhando mais e mais nesse livro vivo e nesse livro que é eficaz. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!